pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática, e agora nós vamos estudar o plano cartesiano, que é usado para localizar um ponto no plano. O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus, que se intersectam no ponto que representa o zero de cada uma delas, chamado de origem. Então, esse ponto onde as duas retas se cortam é chamado de origem do plano cartesiano. E essas retas recebem o nome de eixos. Então, observem que essas setinhas que estão presentes nos eixos, elas indicam o sentido de crescimento dos números. Então, os números crescem seguindo o sentido dessas setas. No caso do eixo horizontal, por exemplo, os números crescem da esquerda para a direita. O eixo horizontal é identificado pela letra X e recebe o nome de eixo das abscissas. Já o eixo vertical, ele é identificado pela letra Y e recebe o nome de eixo das ordenadas. Então, sempre que a gente falar sobre eixo das abscissas, nós estamos nos referindo ao eixo horizontal, ao eixo X. E sempre que a gente falar sobre eixo das ordenadas, nós estamos nos referindo ao eixo vertical, ao eixo Y. Esses eixos dividem o plano em 4 regiões, que chamamos de quadrantes. Essas regiões são numeradas no sentido anti-horário, como mostra a figura do vídeo. Observem que no primeiro quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y também são positivos. Já no segundo quadrante, os valores de x são negativos e os valores de y positivos. No terceiro quadrante, os valores no eixo x são negativos e os valores no eixo y também são negativos. No quarto e último quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Agora nós vamos aprender a localizar pontos no plano cartesiano. Como que nós vamos fazer isso? Observem que eu coloquei aí a imagem de um plano cartesiano e neste plano foi marcado um ponto P, que está em azul. Eu quero saber a localização desse ponto P. Para fazer isso, primeiro nós vamos traçar um segmento de reta paralelo ao eixo Y. Esse segmento de reta deve ter uma extremidade no ponto P, ou seja, deve começar no ponto P e terminar no eixo X. Então, uma extremidade desse segmento vai ser o ponto P e a outra extremidade vai ser no eixo X. Esse lugar onde o segmento vai terminar no eixo X vai estar associado a um número. Observe que nesse caso do ponto P, esse número é o número 3. Então, o P está relacionado ao número 3 no eixo X. Segunda parte. Agora, eu vou desenhar um segmento de reta paralelo ao eixo X, que começa no ponto P e termina no eixo Y. Observem que o ponto, o número, onde esse segmento termina no eixo Y, é o número 4. Então, o ponto P está associado ao eixo Y através do número 4. Então, anotei aí. O P está relacionado ao 3 no eixo X e ao número 4 no eixo Y. A localização do ponto P é dada pelo par ordenado 3, 4, onde 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Então, muito cuidado. Observem que para escrever um par ordenado, a gente coloca um parênteses, escreve primeiro o valor da abscissa, ou seja, o valor de x daquele ponto, coloca uma vírgula, depois escreve o valor da ordenada, que é o valor de y daquele ponto, e fecha o parênteses. Então, é muito importante lembrar disso. Quando a gente vai escrever um par ordenado, primeiro sempre vem o valor de x e depois da vírgula, o valor de y. Então, para escrever a notação desse ponto, a gente escreve P, que é o nome do ponto, e depois o par ordenado.